O ponto todo aqui do vídeo é justamente ajudar o Carlos e as outras pessoas a entenderem que não é bem essa resposta que ele chegou, né? Euler elevado a x menos 1 sobre Euler elevado a x. Afinal de contas, aqui fica um mais, por esses motivos que eu falei, tá? E aí, mesmo assim, mesmo que ficasse, mesmo que ele tivesse escrito mais aqui ao invés desse menos, ficasse mais, beleza. Ia parecer diferente da resposta dada pelo livro, né? O livro falou que o resultado aqui é 2 vezes o cosseno hiperbólico de x. Bom, primeiro passo aqui, a gente pode separar em integrais mais tranquilas de se trabalhar com elas, ó. Posso pensar em integral de Euler elevado a x, e eu estou integrando em relação a x, então eu tenho que repetir esse dx aqui. Aí eu tenho menos, vou pegar esse menos que está aqui e vou jogar ele para fora da integral, é uma daquelas propriedades da integral. E aí eu tenho a integral de Euler elevado a menos x. E aí essa primeira vem fácil, né? Integral de Euler elevado a x. Ou derivada de Euler elevado a x é Euler elevado a x. Então, essa parte aqui já está integrada. Tá lá a nossa resposta. Claro que tem aquela constantezinha, porque não é uma integral definida, é uma integral indefinida. Eu vou chamar aqui de C1. Agora, a gente vai pensar nessa próxima parte aqui, ó. Eu tenho Euler elevado a menos x. E aí, o que eu acho interessante é pensar a ideia da integral, para você saber por onde você está indo. Quando a gente integra, você tem que pensar o seguinte: eu vou chegar num resultado. Quando a gente derivar, eu vou voltar no que a gente tinha antes. Então é isso que a gente vai estar pensando juntos aqui, tá? Como o objetivo desse vídeo específico não é demonstrar nada a fundo, é simplesmente resolver esse exercício aqui, eu vou pegar uma tabelinha já pronta de derivadas integrais para a gente dar uma conferida. Tenho certeza que você reconhece essa tabelinha aí de algum livro. E aqui do lado direito, pode perceber que na 5 nós temos a integral de Euler elevado a u du. Vou deixar maior aqui para ficar fácil de visualizar. E aí é o seguinte, ó. Se a gente comparar os dois, eu tenho Euler elevado a menos x dx e aqui eu tenho Euler elevado a u du. E quando a gente integra esse Euler elevado a u, ele se transforma em Euler elevado a u mais a constantezinha. Só que aqui não está considerando o caso negativo e a gente precisa pensar, por isso que eu falei anteriormente, que a gente precisa pensar em como fazer a volta depois, né? Como pensar aqui o sentido contrário. Então, eu não vou simplesmente usar a mesma fórmula e pensar que isso daqui vai resultar em Euler elevado a menos x. E sim, eu vou pensar assim, ó, o que eu escrevo aqui, e quando a gente deriva, vai resultar no que nós tínhamos antes. É isso que a gente precisa pensar, tá? Se eu só derivasse aqui Euler elevado a u, qual que seria o resultado dessa derivada, né? Eu teria ali Euler elevado a u, e aplicando a regra da cadeia, a gente teria a derivada do expoente, ou seja, u' aqui. E aqui eu tenho mais c. Quando a gente deriva o mais c, que é uma constantezinha, derivada de uma constante resulta zero. Então, não vou escrever aqui na frente nada, mas a gente já fez a derivada pensando nessa volta aqui também, tá? Então, como eu quero que se transforme em Euler elevado a menos x, eu sei que lá em cima nós teríamos aqui menos x, e aqui na frente nós temos a derivada de menos x, que é menos 1, ok? Então, entendeu onde eu estou chegando aqui, ó? Aqui a gente então aplicou a regrinha da cadeia, Euler elevado a u, e aqui, pela regra da cadeia, né, derivada do expoente, derivada de u. Quem que é u no caso? U é menos x. Estou escrevendo o mesmo menos x ali. E aí, quando a gente deriva menos x, derivada de menos x é menos 1. Essa foi a continha que a gente fez. Portanto, aqui eu tenho menos Euler elevado a menos x. E aí, chegando lá no finalzinho, a gente vai comparar, né? Será que eu tenho a mesma coisa? Se eu trocasse ali u por menos x, eu teria a mesma coisa? E aí você vê que não, né? Aqui eu tenho Euler elevado a menos x, enquanto aqui nós temos menos Euler elevado a menos x. Beleza? Então, o que isso nos mostra? Que aqui, ó, você tem que ter um valorzinho negativo antes, para que multiplique por esse valorzinho negativo, que naturalmente vai sair ali quando a gente fizer a derivada com esse expoente negativo, né? Quando você fizer toda aquela continha, vai ficar um menos ali na frente do Euler. Então, para eliminar esse menos aqui, eu preciso ter um menos aqui na frente. Porque olha o que vai acontecer, ó. Vou até fazer de outra cor esse menos aqui. Vou fazer de verde, ó. Esse verde eu que estou acrescentando aqui na fórmula que o livro deu, ok? Aí aqui vai ficar menos, aqui também vai ficar menos. E aí lá no finalzinho a gente vai ficar com menos, e aí o resultado dessa derivada aqui de cima que a gente fez. Menos Euler elevado a menos x. Aí sim, quando a gente fizer a continha, ó, menos vezes menos vai resultar mais, vai ficar com Euler elevado a menos x. Aí sim, beleza? Temos a mesma coisa, ó, Euler elevado a u, substituindo u por menos x no caso, né?
eu tenho Euler elevado a U igual a Euler elevado a menos x. Então, na conclusão aqui, se você não entendeu essa parte anterior, vai ficar complicado de você entender a conclusão. É o momento que a gente fala assim, nossa, não entendi. E aí, se você passar por esse momento de não entendi, eu peço que você volte o vídeo e vá pausando, porque vídeo de matemática, a gente tem que ir assistindo às vezes assim, quando o conteúdo é um pouquinho mais complicado de entender, você pausa, vai junto, lápis e papel na mão aí, sem preguiça, cara, você vai conseguir entender esse negócio aqui. Vai pausando o vídeo por partes e vai vendo o que tá duvidoso para você, tá? E aí, se você tiver uma dúvida no meio dessa explicação, escreve aqui, tá? Agora, essa próxima parte, é normal ter dúvida quem não entendeu o restante do que eu falei, ó. Quando você chega nessa partezinha da conta aqui, qual que é o resultado da integral de Euler elevado a menos x? É menos Euler elevado a menos x, beleza? Então, o resultado disso aqui, ó, da integral é menos Euler elevado a u, ou seja, menos x, mais um C2 aqui, né? Estou somando uma constantezinha também. Então, fizemos aqui a primeira parte, fizemos a segunda parte. Vou deixar aquele pensamento ali reduzido, tá? E aqui nós temos a distributiva acontecendo. Ó, eu tenho Euler elevado a x mais C1. Aqui eu tenho menos multiplicando aqui dentro. Menos vezes menos vai resultar mais Euler elevado a menos x. E esse menos vezes esse mais aqui vai ficar menos C2. C1 e C2 são constantes. Então, quando a gente fizer a diferença entre essas duas, vai continuar sendo uma constante. Eu vou só trocar aqui pela letra C no final das contas, tá? E aqui eu vou deixar assim, ó, Euler elevado a x, somando com Euler elevado a menos x. E aí, nós chegamos aqui na resposta final, faltou escrever o sinalzinho de mais, tá? Mais ou menos, né? Depende do quanto o professor aceita ali que você fez todas as contas necessárias. O ponto todo aqui do vídeo é justamente ajudar o Carlos e as outras pessoas a entenderem que não é bem essa resposta que ele chegou, né? Euler elevado a x menos 1 sobre Euler elevado a x. Afinal de contas, aqui ficam mais, por esses motivos que eu falei, tá? E aí, mesmo assim, mesmo que ficasse, mesmo que ele tivesse escrito mais aqui ao invés desse menos, ficasse mais, beleza. Ia parecer diferente da resposta dada pelo livro, né? O livro falou que o resultado aqui é 2 vezes o cosseno hiperbólico de x mais c. E aí a gente vai no conceito do que é o cosseno hiperbólico. Como nós escrevemos cosseno hiperbólico? Colei aqui mais uma relação. Cosseno hiperbólico de x é o quê? É Euler elevado a x mais Euler elevado a menos x, tudo isso sobre 2. Olha só a resposta do livro, o que ele nos diz aqui, ó. Ele está falando que essa integral aqui de cima, que eu estou circulando, ó, é a mesma coisa que 2 vezes o seno hiperbólico de x. Ele está pegando uma outra relação, o seno hiperbólico. E no final das contas, nem vou olhar o que é o seno hiperbólico, tá? Só vou olhar aqui para o finalzinho. O que ele diz aqui no finalzinho, ó? O resultado disso é 2 vezes o cosseno hiperbólico de x. Pensa comigo aqui esse final, ó. Se eu tenho cosseno hiperbólico de x como sendo a metade de Euler elevado a x mais Euler elevado a menos x, se a metade disso é o cosseno hiperbólico, se eu pegar esse 2 aqui e passar ele multiplicando, né, fazendo o contrário de dividir por 2, multiplicando por 2, quem é 2 vezes o cosseno hiperbólico de x? Não é justamente Euler elevado a x mais Euler elevado a menos x? É a mesma coisa, tá? É exatamente a mesma coisa que a gente escreveu aqui em cima, ó. Faltou escrever o sinalzinho de mais, tá? Exatamente a mesma coisa que nós escrevemos aqui em cima, ó. Euler elevado a x mais Euler elevado a menos x. No finalzinho, mais a constante, porque é uma integral indefinida. Tá? Então, você tá certo, o livro tá certo, tá todo mundo certo. E isso acontece pra cá. E isso acontece muito, cara, muito mesmo, assim. Você não é exceção. Essa é a regra. A galera muitas vezes trabalha e chega num resultado em matemática ali que parece que não está certo porque não está exatamente igual a resposta. E isso é bom que tenha acontecido porque vai ajudar todo mundo que chega nesse tipo de situação a entender o seguinte: você pode saber fazer a conta, mas isso é um indicativo de que você não entendeu 100% do assunto ainda. Isso é bom, sinal de que você está avançando. Então, na próxima vez que você chegar em uma resposta que você acredita que tudo anteriormente está certo, dá uma conferida se a sua resposta final não pode ser escrita de outro jeito. Utilizam isso muito, por exemplo, em questão do Enem, questão do vestibular, para eliminar as pessoas, que às vezes até chegam numa resposta e a resposta está correta, só que aí não tem uma alternativa igual.
Às vezes faltou ali fazer alguma simplificação de fração, algo assim, e aí estaria igual a alguma resposta ali fornecida. Espero ter te ajudado aí, Carlos, e espero ter ajudado você também que fica confuso nessas contas. Se quiser mais vídeos sobre matemática universitária, já sabe, né? Link aqui, link na descrição, QR Code, tem aqui todo um conteúdo voltado para matemática universitária também. Eu busco explicar dessa forma aqui, mais mastigada, porque eu sei que a universidade atropela a gente muitas vezes, né? Nem é culpa dos professores, tá? É muito assunto para você trabalhar em pouco tempo. E às vezes pode ser que você precise de revisão. Então, minha sugestão para ti, dá uma olhada também, se você tem dificuldade de matemática, lá na parte de matemática básica, que não é vergonha para ninguém e é muito necessário. Às vezes a sua dificuldade não é em cálculo, é em matemática básica. Eu espero ter te ajudado nessa aqui. Um forte abraço para ti e até a próxima. Falou!